Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Daniel, dirigente de congregação da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão, e desejo te convidar para que nós estudemos hoje a lição de número 6 do terceiro trimestre de 2020. Eu quero pedir que você se inscreva neste canal, porque todas as semanas eu estarei trazendo uma nova aula desta lição bíblica e, com o querer de Deus, produzindo mais e mais conteúdos edificantes para a tua vida. Ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esta aula com outras pessoas. Pois bem, a nossa aula de hoje tem por tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. É a lição de número 6 do terceiro trimestre de 2020 da CPAD. O nosso texto áureo diz o seguinte: Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Esse texto está em Isaías capítulo 60 e versículo 18. A verdade prática desta lição diz o seguinte: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo 1, versículos 1 a 4 e capítulo 2, versículos 1 a 9. Para que nós não tenhamos um vídeo muito longo, eu peço que você leia esse texto em sua Bíblia com calma, para que você entenda melhor a nossa aula de hoje. Introduzindo a nossa aula, hoje nós iremos estudar como Deus usou o seu povo de Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, e como Deus usou o homem certo, no momento certo e da forma certa, para executar essa obra. Nosso primeiro ponto, nós encontramos o que diz a nossa lição. Deus responde às orações de Neemias. Este homem de quem nós estamos falando é chamado na Bíblia de Neemias. Deus levantou Neemias na ocasião certa, oportuna, e usou o seu servo para que o seu povo de Jerusalém tivesse os muros da cidade reconstruídos e pudessem ter de volta a sua nacionalidade restaurada inteiramente pelo poder do Senhor. Dentro deste primeiro ponto, nós teremos alguns subpontos. Começando com o nosso primeiro subponto, veja o que diz a lição. Deus envia emissário a Neemias. Este subponto está falando de um homem chamado de Anani. Neemias estava na corte do rei Artaxerxes, na Pérsia, e lá ele recebe a visita de alguém que ele chama de Anani, acompanhado de outras pessoas, e ele diz que era um de seus irmãos. Quando ele recebe a visita de Anani, ele pergunta para esse homem como estão os judeus que estão em Jerusalém e que haviam regressado do cativeiro babilônico. A resposta que Neemias tem deixa ele completamente abalado e angustiado. Ele ouve Anani dizer que os judeus que voltaram do cativeiro estavam em grande miséria, em grande pobreza. Os muros estavam fendidos, a cidade destruída. Isso tomou conta do coração deste homem de Neemias e o fez jejuar e orar na presença de Deus. E é disso que trata o nosso segundo subponto. O nosso segundo subponto diz o seguinte: Neemias, angustiado, jejua e ora. Ao ouvir a resposta de Anani, ele se pôs a jejuar e a orar por um determinado espaço de tempo. A Bíblia diz que ele começou a jejuar e a orar no mês de Quisleu, que corresponde ao nosso mês de dezembro. E ele continuou em seu período de oração até ao mês de Nisan, que é o nosso mês de março.
Ou seja, por volta de 3 meses, Neemias jejuou e orou na presença de Deus ao saber do estado da cidade de Jerusalém e dos judeus que habitavam lá. O nosso terceiro subponto traz a resposta de Deus para esta oração de Neemias. Como nós dissemos anteriormente, Neemias era copeiro do rei em Babilônia, copeiro do rei Artaxerxes na Pérsia. E lá ele servia ao rei diariamente, trabalhava, exercia seu ofício diariamente. Em um determinado momento, Neemias se apresenta com o seu semblante decaído, com o seu semblante triste. O rei Artaxerxes percebe a diferença de Neemias e diz a ele: olha, Neemias, eu nunca vi você com um semblante assim. O que está acontecendo com você? E então Neemias, quando ouve a pergunta do rei, responde: como posso estar diferente se a terra dos sepulcros de meus pais está com os seus muros fendidos, a cidade está queimada, destruída? Então o rei responde a Neemias e pergunta: o que tu quer, o que tu pedes que eu te faça? E é interessante, querido, que Neemias, por um momento, ele orou ao Senhor, pedindo a Deus direção quanto a essa resposta, para que ele pudesse responder ao rei aquilo que está em seu livro, capítulo 2, versículo 5. Ele disse: peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Esse foi o pedido de Neemias. O nosso quarto subponto nos mostra que Deus despertou o coração do rei Artaxerxes para que ele permitisse a ida de Neemias até Jerusalém a fim de reedificar a cidade e os seus muros. O rei permitiu e assim Neemias fez, porque a mão de Deus estava sobre Neemias e assim tocou, despertou o coração do rei. Eu citei em lições anteriores o que está em Provérbios capítulo 21 e versículo 1. A Bíblia diz que Deus move o coração do rei como ribeiros de águas para a direção que ele quer. Ele usa a quem quer para que os seus planos se concretizem em nossas vidas e para que o seu nome seja glorificado. O nosso segundo ponto agora vai falar da chegada de Neemias a Jerusalém. O texto diz: Neemias chega a Jerusalém. Ele recebeu a permissão do rei e também recebeu a concessão de materiais para que ele pudesse utilizar naquela obra. Observe a reação de Neemias ao chegar em Jerusalém. O nosso primeiro subponto dentro do segundo ponto diz o seguinte: Neemias fez levantamento da real situação dos muros. Ao chegar em Jerusalém, Neemias não fez alarde, Neemias não reuniu o povo ou suas lideranças logo no primeiro dia e disse qual era a sua missão, qual era a sua tarefa. Ao contrário, durante 3 dias, Neemias saiu à noite, percorreu a cidade, observando como estava, observando os seus muros, observando os seus habitantes, fazendo um levantamento da real situação da cidade. Isso mostra o quanto ele era precavido, mesmo tendo recebido a permissão do rei, entendendo ser isto direção de Deus, ele não era um homem precipitado em suas atitudes. Isso mostra, querido, que nós precisamos cultivar o domínio próprio. Quando nós recebemos algo de Deus, é para que nós utilizemos em sua obra com equilíbrio, com temperança, com domínio próprio. Neemias poderia muito bem ter agido de outra forma, visto que ele chegou em Jerusalém como uma autoridade, como um governador nomeado pelo rei Artaxerxes, mas a sua atitude foi bem diferente. Ele foi humilde, ele foi precavido e soube esperar o
tempo certo de reunir o povo e suas lideranças e assim iniciarem a reconstrução dos muros. Quando chegou o tempo certo e Neemias então reuniu o povo para lhes declarar quais eram as suas intenções, ele ouviu a resposta do povo e está no nosso segundo subponto, dentro desse segundo ponto. Está em Neemias capítulo 2, versículos 17 e 18. O povo respondeu: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. A maneira que nós temos de sermos vitoriosos na obra de Deus não é simplesmente pelo nosso ímpeto de trabalhar, pela nossa boa vontade, pelo nosso querer, pelas nossas forças. Nós precisamos, ao receber a orientação do Senhor, precisamos de cautela, precisamos avaliar a situação, precisamos ter cuidado e assim, quando nós iniciarmos a tarefa, Deus há de levantar pessoas para estarem ao nosso lado e trabalharem na obra de edificação no reino de Deus. O nosso terceiro ponto agora fala de quando Neemias iniciou a construção, a reconstrução dos muros de Jerusalém. O primeiro subponto dentro deste terceiro ponto diz o seguinte: o plano de Neemias. Neemias havia traçado um plano. Olha que interessante, querido. Mesmo tratando-se da obra de Deus, ele não fez as coisas de maneira aleatória. Ele não trabalhou no reino de Deus de maneira completamente cega, mas ele tinha um plano traçado. A Bíblia mostra que ele dividiu o povo e a obra em partes, e cada um edificava, muitos deles, defronte suas casas. Estavam trabalhando a todo momento até que a obra foi concluída. Que lição você pode extrair disso? Nós precisamos trabalhar no reino do Senhor com planejamento e com estratégia. É lógico, irmãos, é óbvio, irmãos, que nós precisamos, antes de tudo, de muita oração. E Neemias também nos ensina isso, porque antes de planejar, ele orou ao Senhor. E enquanto planejou, ele continuou a orar ao Senhor. Para que nós trabalhemos e tenhamos sucesso na obra de Deus, precisamos de planejamento e de oração, e assim o Senhor vai nos dar a vitória para a glória do seu nome. O segundo subponto dentro deste terceiro ponto trata da tática de Neemias de engajar todos os judeus na reconstrução do muro e como essa tática deve servir de exemplo para líderes eclesiásticos. Olha, meu querido irmão, todos nós, servos de Deus, temos a missão de estarmos engajados na obra do Senhor. Há trabalho pronto para todos. Não há ninguém no reino de Deus que não haja recebido uma missão do Senhor. A nossa missão, antes de mais nada, é de andarmos com o Senhor, é de termos Ele dentro de nosso coração, para que assim nós possamos levar a sua mensagem de graça para todos quantos estiverem à nossa volta. Há trabalho pronto para todos e nós, líderes, precisamos aprender a engajar o povo na obra do Senhor. A maravilha do reino de Deus é porque na igreja, no reino do Senhor, todos nós, independentemente de classe social, de poder aquisitivo, todos nós podemos fazer algo para Deus. Não é porque alguém tem maiores posses financeiras que a sua missão, que o seu ministério será mais evidente ou maior do que o de outro que tem menos condições financeiras. Ao contrário, isso pode ser bem diferente. Só depende da missão que o Senhor entregar a cada um de nós. O nosso terceiro subponto dentro deste terceiro ponto fala que a união dos judeus ficou comprometida, ameaçada.
Isso por causa de um problema que houve entre alguns dos judeus. Nós não iremos tratar esse ponto nesta aula, porque ele será o assunto da lição de número 8. O nosso quarto ponto da lição traz o seguinte: o levantamento dos muros provocou grande oposição. Tudo feito pelos judeus liderados por Neemias provocou o coração dos inimigos do reino de Deus, e eles se levantaram e se opuseram àquela obra. A lição diz assim: Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Se utilizaram de ameaças, se utilizaram de desprezo e tentaram desanimar o povo na obra da edificação. Em resposta a essas ameaças, o povo de Deus pôs-se a orar, pôs-se a ser vigilantes e sóbrios na edificação, lutaram contra o desânimo e, para a glória de Deus, concluíram a construção, a reconstrução dos muros da cidade. Mais detalhes a respeito desta oposição serão tratados na lição de número 9 deste terceiro trimestre de 2020. O segundo subponto dentro deste quarto ponto traz o seguinte: o muro foi concluído. Apesar dos levantes, apesar das ameaças, apesar dos inimigos, apesar dos opositores, apesar do desânimo, Deus deu vitória ao seu povo. E aqueles muros foram concluídos para a glória do seu nome. E até os inimigos do povo tiveram que reconhecer que Deus fez aquela obra. Conforme está em Neemias capítulo 6, versículo 16, o nosso Deus fizera esta obra. Meu querido, não desanime, mesmo quando os adversários se levantarem contra você, quando você sentir a pressão no reino espiritual, querendo te fazer desistir da obra que Deus entregou em tuas mãos. Não desista. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, é o que diz a Bíblia. Todos que se levantam para edificar, para trabalhar no reino, serão perseguidos, caluniados, e os inimigos tentarão causar desânimo. Mas lembre disso, Deus está ao teu lado e a vitória é garantida para a glória de Deus. Nosso quinto ponto, ainda da nossa lição, diz que o muro foi solenemente inaugurado. E aqui nós temos dois subpontos que a nossa lição traz. O primeiro diz: para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Foi uma verdadeira festa quando eles concluíram aquela obra. Mas se lembre disso, para que haja a festa é necessário perseverança até alcançar a vitória. O ponto forte não é a festa. O ponto forte é a resiliência do povo e a sua confiança em Deus que os conduziram a essa grande vitória. Lembre-se disso. Só comemora a vitória quem persevera até o fim. O nosso segundo subponto, ainda dentro deste quinto ponto, diz o seguinte: o ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. O templo já havia sido reedificado, reconstruído, e agora os muros. E eles fizeram 2 procissões e pararam diante da casa do Senhor e ofereceram sacrifícios em gratidão, adoração e louvor àquele que merece tudo isso. Eles estavam reconhecendo que chegaram até onde chegaram por causa da boa mão de Deus sobre ele. Nosso sexto ponto da nossa lição diz o seguinte: os muros trazem ensino simbólico
importante, eu quero dizer importantíssimo. Primeiro subponto diz: a Bíblia fala da salvação como um muro. E o texto de Isaías, capítulo 60, e versículo 18, diz o seguinte: aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Para explicar isso, leamos nosso segundo subponto. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Eu achei bem interessante o que esse texto diz, eu quero ler com você. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. Olha só a simbologia que a lição traz para nós. Os muros de Jerusalém reconstruídos simbolizam para nós os nossos muros da salvação. Quando nós somos despertados pelo poder do Espírito Santo, o nosso desejo é de nós estarmos para dentro dos muros, ou seja, para dentro da nossa Jerusalém, onde nós desfrutamos de santidade, de comunhão com o Senhor, de comunhão com o seu povo e da presença eterna e maravilhosa do Altíssimo. O nosso terceiro subponto, dentro deste nosso sexto ponto, diz o seguinte: o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. As fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu, Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Não podemos conciliar a nossa vida enquanto cristãos com a vida deste mundo. É completamente irreconciliável. Agora entenda isso. O fato de um muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que é uma proibição, ouça, pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, como diz a lição, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para abençoar a todas as pessoas que estão à nossa volta, mas não podemos esquecer que não podemos nos contaminar, nos deixar influenciar pelas suas práticas. Não podemos deixar que nos influenciem para o mal. Não podemos deixar que as nossas mentes sejam contaminadas e corrompidas, mas precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar este mundo através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Essa foi a nossa lição de número 6. Eu espero ter contribuído com o teu aprendizado e teu crescimento espiritual. Peço que você compartilhe esta aula com outras pessoas. Se inscreva também em nosso canal, porque aqui nós estamos gravando todas as semanas as aulas das lições bíblicas e queremos contribuir com o teu crescimento. Deixe seu like e ative as notificações. Deus te abençoe em nome de Jesus.